Fala aí galera, eu sou o T e afinal de contas, Mystical nega ou não nega? Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre exatamente o deck Radiance Typhon, que é simplesmente um deck que... O deck do Mystical Space Typhon, se você não tá ligado, mas é um deck que foi lançado recentemente no Dawn of Dimensions, né, e aí chegou no TCG e ninguém se importa basicamente, mas que do nada, um deck completamente irrelevante no jogo, ele passou a ter uma relevância muito significativa dentro do Yu-Gi-Oh! Genesis. Recentemente nós tivemos o ajuste de pontuação e mesmo antes do ajuste de pontuação, essa engine já era muito bem explorada, seja como um deck puro ou sendo como simplesmente uma engine por um monte de fatores interessantes. Engine de spam de monstro, engine de rank 3, engine de draw, e o impulse do Rescue Ace foi mexido por muito menos, então sim, esse deck já tinha o seu grau de relevância antes do ajuste de banlist, tanto que eu achava que alguma coisa iria acontecer nessas cartas, podendo ser, por exemplo, na Vision como sendo a Quick que você compra cartas em diferentes decks, ou em alguma questão em volta desse arquétipo. A Konami não mexeu nele no último ajuste de ponto, por uma questão comercial provavelmente, porque o deck de Radiance Typhon foi lançado recentemente. E por causa disso, agora o Typhon é simplesmente a principal engrenagem do jogo, seja como um deck puro, ou seja, como simplesmente um apoio que você usa em basicamente qualquer deck. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre isso, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, como esse deck passou embaixo do radar e eu não fiz um vídeo específico sobre ele, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre algumas questões em volta do deck do Typhon, tá? Então, aqui no ICS Anaheim, nós tivemos nos torneios Premier, porque a gente não tem tanto torneio pra poder dar uma olhada, né? Pelo menos não oficial da Konami, a não ser o Side Event e também esse Invitational aqui que rolam dentro dos ICS. O último que nós tivemos foi em São Paulo, né, que a gente já comenta um pouco sobre, mas em Anaheim foi o primeiro que nós tivemos, o primeiro Invitational, e que nós temos aqui a distribuição do top com Radiance Typhon, que fez top 8 nesse torneio, e isso já é pré-ajuste de pontuação, beleza? Pré-ajuste de pontuação. Esse é o esboço da decklist do Radiance Typhon, que nesse caso é usado com Runic Cards. E aí, essas engine, como vocês podem ver, né, foi antes do ajuste, mas mesmo depois do ajuste não tem pontuação em nenhuma dessas cartas, e a engine de Typhon é toda gratuita por formato de Genesis. Tanto que a decklist desse cara, que jogou o Invitational e fez top 8, ele conseguiu meter ficha aqui, ó, em 3 Pot of Grid. Essas cartas que estão aqui embaixo, que estão com pontuação, são pontuações que rolaram no último ajuste, né, na última banlist. Então, como esse torneio foi antes do ajuste de pontos, é claro que essas cartas estavam disponíveis de maneira gratuita, né? Então, pois é. E aí o cara bateu o ponto dele nesses dois Draw e Lock Bird de side deck. Então, esse é o esboço de uma decklist de Radiance Typhon com Runic, que já teve resultado no YCS Anaheim, pré-ajuste de banlist, né? Pré a banlist do formato Genesis. Um torneio que foi na semana seguinte, que é o ICS que nós tivemos aqui no Brasil, em São Paulo. Esse foi o top 8, eu tenho um vídeo aqui no canal comentando sobre o top 8 do formato Genesis no Invitational. E aí teve o segundo colocado aqui, ó, o Bruno Fran, que usou um Generator, mas nesse Generator ele usou a engine de Typhon, porque ele tem a Vision que compra 2 cartas e descarta uma Spell Quick, ele tem Spell Quicks aqui. Os Typhons são extensores gratuitos, faz Special Summon que te possibilita fazer Rank 3, ou te possibilita fazer o Armor que compra uma, que faz o Fortress, que pega a Trap, que faz o Dark Knight Lancer, que é uma interação que o teu deck, nesse caso Generator, não tem, mas agora com essa engine ele tem. O Typhon pode comprar carta e descartar Spell Quicks que você tem no deck, ou você usa uma engine que faz Special Summon e busca o Mystical, e o Mystical do segundo é bom porque mata a back row do oponente. Então tem um monte de fatores muito interessantes em volta dessa engine. Nesse caso, desse torneio, o cara usou como engine, tá? E além disso, nesse deck tem outra cola interessante, que esses bichos grandes aqui, ó, eles entram da mão se você ativa uma Spell Quick, e eles são nível 9, metade do Calamity. Lembrando, esse deck é pré-ajuste de pontuação, né? Por isso que tem o Dinossauro, tem o Monstrosity, o Calamity, essas cartas no extra, porque na época não tinha pontuação nelas. Então, tá aqui um esboço de vertentes de deck de Typhon, de engine de Typhon, usada como deck puro, que já teve resultado
no ICS, né? Então já é algo conhecido que esse deck é um deck com potencial competitivo dentro do Genesis, mesmo antes do ajuste de pontuação, onde o Vanquish era o melhor deck, mas também como potencial de uso de tech. E dentro do DB, como eu comentei com vocês lá nos meus palpites de Banlist, dentro do DB a gente já via um crescimento dessa engine de Typhoon, como deck puro com Runic, por exemplo, mas também como engine usado em decks como, por exemplo, o deck de Goblins. E ele tem umas questões muito interessantes. Agora a gente vai tentar entender um pouco melhor do que se trata essas cartas de Typhoon. Eu vou tentar trocar para o DB nessa tela aqui pra gente poder acompanhar melhor, e aqui a gente vai falar rapidamente sobre do que se trata essas cartas de Typhoon. Eu tenho um esboço genérico de decklist, tá? Não se atente a decklist, o objetivo é a gente falar sobre as questões em volta do deck. A engine de Typhoon não tem pontuação. Como eu disse, foi lançado em Doom of Dimensions, não tem muito tempo que o Doom of Dimensions chegou no jogo, tanto que tanto o Typhoon quanto o Archmage, que sinceramente, se você olha a progressão natural do formato do Genesis, o Archmage e o Typhoon são sim decks que mereciam algum ajuste de pontuação na engine, mas por serem muito novos eles não deram, o que já gera um pouco a gente essa questão de cuidado de saúde de jogo versus o quão nova a carta é, ou seja, uma lista comercial, que a gente sabe que apesar de eles estarem dando atenção, obviamente não é imune a isso. Eu achava de verdade que ia ter algum ajuste de pontuação nas cartas de Typhoon em algum nível, não teve. O que as cartas de Typhoon fazem? Mano, basicamente nós temos o seguinte, esse deck ele interage com as Spells Quicks, então é um deck de Spells Quicks, por isso que uma vertente que você pode fazer é justamente aquela que a gente viu ali do cara usando os Runic Cards, tá? Porque os Runic tem um monte de engine que são de cartas Quicks, que indo primeiro você pode setar, se você tiver a Fountain você deixa na mão para ser hand trap, digamos assim, e ativa essas cartas que são muito boas e interativas no turno do oponente, né? O Flash matando monstro, o Destruction matando spell, Freeze negando carta, o Chip buscando essas cartas, enquanto a Fountain compra cartas, e nenhuma delas tem pontuação e ornam muito bem com as cartas de Typhoon. Por quê? Porque o arquétipo do Typhoon aqui, do místico Space Typhoon, ele tem a seguinte interação. Nós temos alguns grupos de separação de cartas, né? Primeiro, os monstrinhos pequenos, que são esses aqui, ó, esses 3 monstros pequenos de nível 3, e nós temos os monstros grandes, que são os 2 de nível 9 e a Crosseia de nível 6. Eles têm características incomuns. Os grandes, que são a Crosseia, que é esse aqui, e esses 2 amiguinhos aqui, eles têm um efeito em comum. Na mão, eles têm um efeito que se você ativou uma Spell Quick, qualquer Spell Quick, desde o Mystical até uma carta Runic ou um Forbidden Chalice, qualquer Spell Quick, se você ativou uma Spell Quick, eles entram da mão, igual o Altergeist Multifake entra quando você ativa uma Trap. Então, na mão, esses 3 monstros têm essa característica. Os nível 9, que são esses aqui, eles têm outra característica no cemitério, que se eles estão no cemitério e você ativa um Mystical Space Typhoon no campo, eles se invocam do cemitério. Então, esses 2 têm essa característica para além no cemitério. A Crosseia, assim como esses outros aqui, se estão na mão e você ativa um Spell Quick, eles entram na mão, mas esses 2 aqui que são nível 9 estão no cemitério, você ativa um Mystical, eles se invocam para o campo. Essas são uma característica em comum que eles têm, tá? A Crosseia, se ela é normal ou special, ela vai dar efeito, e aí ela pega um Mystical Space Typhoon mais qualquer carta Radiance Typhoon. Ela pega um Mystical e qualquer carta Radiance Typhoon. Essa carta, inclusive, é muito boa. Os monstros grandes são quem promove a interação dentro do main deck, porque até o momento o Typhoon não tem carta de extra. Vai vir uma carta Link no futuro, mas Links não podem ser usados no Genesis, então não importa no momento. Os monstros aqui promovem a interação via main deck. Esse cara, que é o Vortex, ele diz que se ele tá no campo e você tem um Mystical Space Typhoon no teu cemitério, quando o oponente ativa um efeito de monstro no campo, você pode negar o efeito dele. Nega o efeito. E aí, se você tem 2 ou mais Mystical Space Typhoon no teu cemitério, você destrói o monstro. Senão, ele é apenas uma negação de monstro, mas é bom. Só que tem que ter um Mystical no cemitério pra isso, beleza? Além disso, o pássaro, enquanto ele tá no campo, ele diz que se você ativou uma Spell Quick, qualquer Spell Quick que seja, você vai poder escolher até 2 cartas que o oponente controla e voltar elas pro deck, o que é uma interação bem interessante. Esses são os monstros grandes. Os pequenos são esses aqui, todos eles também compartilham de um efeito em comum. Na mão, eles vão entrar por Special Summon, porque sim. Eles entram da mão se o oponente não tem Spell Traps. E como você tá indo primeiro, quando você tá indo primeiro, o oponente não vai ter Spell Traps. Então eles são Special Summon de graça da mão. Todos os 3, tá? Eles entram assim se o oponente não tem Spell Trap ou se você tem Mystical Space Typhoon no teu cemitério. Aí eles são extensores
de graça da mão. Se você vai segundo e o oponente tem Spell Traps, beleza, eles não são extensores. Se você tiver um Mystical, aí sim. E as spells buscam um Mystical. Então, e a gente usa 3 no deck puro, por exemplo. Então, acaba que eles também serão extensores no segundo. O Eldan, muito simples. No campo, ele busca, se ele é normal special, ele pega um monstro Radiance Typhoon. O Swain, ele busca uma spell ou trap Radiance Typhoon ou um Mystical Space Typhoon, né? Os dois pegam um monstro, nesse caso, ou o Mystical Space Typhoon. O Eldan pega uma spell trap ou o Mystical Space Typhoon. E a Megala é diferente. Ela é a piorzinha, mas ela é muito boa também, porque se ela tá no campo, você vai poder dar o efeito. E você ativou uma Spell Quick, triga a Megala em seguida e ela invoca um Radiance Typhoon do deck, com um nome diferente dos monstros que você controla. Só que você fica alocado em vento, né? Então tem essas questões aí. Esses são os monstros do arquétipo, tá? As Spell e Traps também são bem simples, só temos 3 e uma Trap. As spells que nós temos é o Vision. Todas as spells vão ter 2 efeitos em comum. Um deles é buscar o Mystical Space Typhoon do deck, ou do cemitério. É isso. Todas as 3 têm esse efeito, tá? De buscar um Typhoon do deck ou do cemitério pra mão. Além disso, se elas são destruídas por efeitos de Mystic Space Typhoon, elas setam de volta. A Trap também vai ter essa característica, tá? Então, esses 2 efeitos elas compartilham. Aí elas têm um terceiro efeito que se difere. A Vision compra 2 e aí você vai ter que descartar depois qualquer Spell Quick ou um Radiance Typhoon card. No deck de Typhoon, é impossível que a Vision não compre cartas e não tenha alvo. Se você não tiver Quick nem Radiance Typhoon pra descartar, aí você vai ter que descartar a mão inteira, tipo um Allure, se não tem Dark. Mas aqui, no deck de Typhoon, a gente sempre vai ter Spell Quicks pra descartar e sempre vai ter Typhoon, afinal de contas o deck é um deck de Typhoon. Então, é draw de graça. Em outros decks, se você usa Spells Quicks e tem Spells Quicks de Board Breaker, como essas aqui que eu tô mostrando, Ciclone, o próprio Mystical, Books, Droplets, essas cartas são Spell Quicks. Se o deck tem Spell Quick na engine, como por exemplo, um Memento da vida, né, que tinha lá o Bompari, beleza que é caro aqui, mas enfim, é o Goblin Bikers, que agora tem custo, mas são todos Spell Quicks que podem servir de descarte pra Vision, tá? Então é uma carta interessante nesse sentido. Sem falar que ela não é só uma carta que compra 2 e descarta uma, é uma carta que pode buscar o Mystical também. A Chant é uma carta que você ativa e busca um Typhoon de nível 4 ou menos do deck, e a Manifestation joga um Typhoon monstro do deck pro cemitério. Por fim, a última carta que você tem é a Trap, que ela diz que você pode escolher 3 Spell Quick no cemitério e embaralhar para comprar uma, ou então os monstros de vento ganham 300 de ataque, mas o efeito importante é que em Chain, uma vez por Chain, não é uma vez por turno, tá? Uma vez por Chain, se você ativa um Mystical Space Typhoon, você vai poder escolher, em resposta com essa Trap, escolher uma carta do oponente para negar o efeito dela. Então eu tenho as 2 cartas setadas, um Mystical e essa Trap. Se a Trap tá face up e eu ativo o Mystical para matar uma carta do oponente, eu dou efeito em Chain da minha Trap, escolho uma carta face up do cara e nego o efeito, tá? Então isso aqui é importante. Pode ter vezes que você vai dar Mystical na própria Trap, pra dar Chain da Trap e negar uma carta do oponente. A Trap morre e a Trap volta setada. Pode rolar também. Mas ela dá um efeito extra pro teu Mystical, que é uma carta boa, que mata back row, mas aqui ela tem um valor muito bom, tá? Então, basicamente, essas são as cartas Typhoon, mano. Pode parecer muito pouco, e quando você vê os combos, você também vai achar que é muito pouco. E de fato pode ser que seja. Mas quando a gente para dar uma olhada sobre o que essa engine pode fazer, é o seguinte: como um deck puro, geralmente a gente passa a olhar para o One Card Play para ver o que o deck é capaz de fazer. Isso não é tão impressionante, mas vamos lá, porque ela é uma engine de utilidade muito interessante. Eu vou trocar para cá porque eu acho que é melhor, né, pra gente dar uma olhada. Não tá pegando aqui a tela do DB, muito obrigado, Poggers. Beleza, então aqui a gente vai dar uma olhada na jogadinha, tá? Então, com o deck puro, eu vou fazer jogada só com o Swain. Baixa o Swain, o oponente não tem Spell Trap lá, então, beleza. Ele dá efeito e ele busca uma Spell Trap Typhoon. Eu pego uma Chant, que eu ativo a Chant, pego o Eldan, baixo o Eldan, efeito Eldan, pego o monstro, pego a Crosseia. Não dei Normal Summon ainda, então, nesse caso, se eu tiver qualquer outro Spell Quick, eu ativo a Spell Quick e a Crosseia da minha mão entra por Special Summon. Mas aqui eu fiz um Tribute Summon dela, tá? Tribute Summon Crosseia, efeito. Aí aqui a jogada com uma carta é bem fraca, tá? Mas ainda tem interação. O que eu posso fazer eu posso pegar um Místico, é claro, que é mandatório, e aí ou eu pego a Trap, ou eu pego o Vortex, ou eu pego a Manifestation. Tanto faz.
a gente vai chegar em diferentes rotas. Vamos supor que eu peguei a trap, né? Aí eu bani as outras ali, ó. Vamos supor que eu peguei a trap. Seta a trap, seta o Mystical, passo o turno. Bom, no melhor dos cenários, eu vou ativar o Mystical em uma carta do oponente. Então, se ele ativa uma Field Spell, uma carta contínua que tem efeito, eu dou o Mystical na carta dele. Mas é claro que antes eu tenho que estar com a minha trap face up. Porque aí, se eu faço isso e tiro o valor do Mystical matando uma carta dele de verdade, eu dou chain da minha trap e nego uma carta dele face up. E é isso. Por enquanto, nessa jogada de uma carta, é só isso que o deck te dá. Outra coisa que você pode fazer é, ao invés de pegar a trap, você pode pegar direto o Vortex. Porque aí, você seta o Mystical, aí você tem que dar o Mystical... Ah, detalhe, se eu peguei a trap e o Mystical... e o cara começou dando normal summon de um bicho que eu tenho que negar, o Mystical nesse momento não pode ser ativado. Aí você ativa o Mystical na trap. Aí a trap da chain nega o monstro do oponente. Você mata a trap, mas a trap volta. Dá pra fazer isso também. Aqui, a gente precisa arriscar e passar pro oponente. Porque aí, quando ele ativar uma spell, eu ativo o Mystical, mato a carta dele pra trigar o Vortex da mão. O Vortex se invoca, tem Mystical no cemitério, então o Vortex é negação. Com a Manifestation é a mesma coisa, só que o Manifestation joga, né, o Vortex do deck pro cemitério. Aí se eu ativo o Mystical, o Vortex volta do cemitério e ele é interação também. Então, essa é o One Card Play que, como você pode ver, é muito pobre. Mas o deck, ele é interessante por ele ser um deck melhor de dinâmicas, né? Um deck de coisas de jogo que vão rolando. Mas ainda assim, indo primeiro, nós temos aqui uma combinação de duas cartas, aí as jogadas ficam melhores. Então, ele é um deck de duas cartas, tá? Via de regra. Aqui a gente vai ter a Crosseia com o Swain, por exemplo, e aí eu vou poder baixar Special do Swain, efeito dele, pego aqui uma Chant que eu vou ativar em seguida, a Chant vai dar efeito, vai pegar o Eldan vai entrar, opa, como eu ativei um Spell Quick, eu baixo, trigo a Crosseia da mão, ativei um Spell Quick enquanto a Crosseia estava na mão, então eu baixo ela da mão. Efeito Crosseia busca duas cartas. Eu pego o Mystical e eu pego aqui nesse exemplo uma Vision, beleza? Vou baixar por Special Swain, efeito Swain, e aqui eu pego a Megala. Observa que até agora eu vou baixar a Megala também e até o momento eu não gastei o meu Normal Summon, beleza? Com isso, eu fiz essa jogada inteira aqui. E agora eu vou ativar uma Vision. Essa Vision vai fazer o quê? Eu posso comprar duas e descartar o Typhoon. Beleza, dá pra fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou comprar duas cartas novas. Se não tiver outro descarte, eu descarto o Typhoon. Isso triga a Megala e a Megala invoca alguém do deck. Dependendo de como seja a partida, talvez fazer isso seja melhor. Aqui eu tô ativando uma Spell Quick para trigar a Megala para invocar um Typhoon do deck, tá? Mas outra coisa que você pode fazer é dar Chain do Typhoon para matar essa carta que você já tá ativando, e essa carta não vai mais comprar. O efeito que você ativa declarando é o efeito de buscar o Mystical do deck, tá? Vocês vão entender por que isso é interessante. Então, primeiro o Mystical mata a Vision, aí agora resolve a Vision e pega o Mystical. Por que eu fiz isso? Eu ativei uma Quick, então eu trigo a Megala, e aí eu ativei a Vision, foi destruída pelo Mystical, então eu trigo a Vision no cemitério. A Vision seta, e agora resolve a Megala, e eu invoco um Typhoon do deck. Eu peguei o Vortex, então eu tenho o Vortex no campo, enquanto tem Mystical no cemitério. Isso é interessante. Eu posso setar agora o meu Typhoon. Opa, eu vou juntar os dois para fazer um Exceed, porque esses dois que sobraram não fazem nada no campo, e eu preciso de uma zona extra, eles não fazem nada no campo, então eles viram um bom Exceed, que pode ser o Totem Bird que nega Spell, ou pode ser o Cicada King que nega monstro, tá? Com isso aqui eu tenho uma endboard, setei o Mystical, passei o turno, e aqui é uma mesa bem respeitável, tá? Bem respeitável. Quando chegar no turno do oponente, o Totem Bird é uma negação, o bicho aqui é uma negação, porém, se você puder dar o Mystical primeiro, pode ser bom, porque se você der o Mystical primeiro, você vai ter dois Mystical no cemitério. E aí você triga a Megala pra invocar alguém do deck, e você triga o Vortex negando e destruindo o monstro do oponente, porque vai ter dois Mystical no grave, tá? Então é uma possibilidade, depende de como as coisas vão acontecer. Mas ele é uma interação, duas interações no campo. Deu Mystical, beleza, 3 interações. Ativei a Megala depois de dar um Mystical, se tudo der certo. E aí eu invoco um Typhoon do deck, eu invoco o Pássaro. O Pássaro, quando ele entra, ele não faz nada. Eu tenho que ativar uma Spell Quick pro Pássaro fazer alguma coisa. Por isso que nós matamos a Vision, porque aí a Vision pode dar efeito, comprar duas, por exemplo, ou pegar o Mystical do cemitério pra mão. Aqui no caso, o meu deck de Typhoon, então eu comprei e eu tenho descarte 100% das vezes. Descartei uma. Agora eu trigo o Pássaro e o Pássaro vai poder voltar duas cartas do oponente para mão. A Vision não é interação, mas pode comprar Hand Trap se você usar. E aqui eu tenho uma interação, duas interações, 3 interações, se quiser contar um Mystical também, 4 interações, enquanto comprei duas cartas novas. É uma jogada bem interessante, tá? É uma jogada que particularmente eu acho interessante como um deck puro, e se for um deck de Runic,
tome cartas Renick também. E as cartas Renick são interessantes porque a Trap embaralha elas pra comprar uma, as cartas Renick trigam esses carinhas na mão, as cartas Renick trigam a Megala e as cartas Renick te dão interação de controle pra interagir com as coisas do oponente. Então é uma engine que funciona muito bem com Renick, beleza? Agora, a gente vai dar uma olhada num fator que é bem interessante. Deixando essas duas cartas na mão, eu vou pegar uma cartinha que é imprescindível de se usar nesse formato e o teu deck não pode se fuder muito pra draw. Então, eu vou colocar o draw do lado de lá só pra gente dar uma olhada no seguinte, porque como as cartas Typhoon são quicks, vai rolar direto isso aqui, ó, de você ativar uma coisa na draw phase pra jogar em volta de draw. Porque o draw diz que se cartas são adicionadas pro main deck, do main deck pra mão do oponente, exceto durante a draw phase, aí você dá efeito do draw. Então, na draw phase, eu ativo a spell quick que eu tenho, que nesse caso é uma chant. Ativo a chant, vou poder pegar um bicho, peguei um bicho, e aí eu tô no gatilho, né, no trigger da Crosseia, que ela é um trigger, não é dentro da main phase, é um trigger, em qualquer momento que for atingido. Então eu trigo a Crosseia, ela entra por special, e no campo ela busca duas cartas Typhoon. Peguei um Mystical, e aí eu pego qualquer carta Typhoon. Peguei uma Vision. Beleza, ainda não tomei draw, e já busquei 3 cartas. Agora eu entro na main phase, special do Eldan, efeito dele, geralmente aqui a gente vai pro Swan, mas dá pra ir pra Megala também. Se eu for pra Megala, ela é bem melhor em volta de draw, né? Então, eu pego a Megala, agora eu tô under draw, né? O cara vai me dar o draw. Se ele me der o draw, eu posso dar Chain Vision pra descartar o místico e comprar duas, ou eu posso só engolir, e aí eu baixo a Megala, ativo então... a Vision não dá pra ativar, né? Porque eu não tenho um místico no cemitério ainda. Então, eu seto a Vision, dou o místico na minha Vision setada, mato ela, aí eu trigo a Megala, porque eu ativei um Quick, eu trigo o Vision pra setar ele de volta, e agora a Megala invoca o Vortex do deck. Aí eu passo o turno pro oponente. Na verdade, não. Eu posso fazer um Totem Bird. Tem duas opções, na verdade, né? Se você tiver mais Spells Quicks, você pode deixar a Megala solta, aí você vai dar o Vision no turno do oponente, comprar duas, por exemplo. Isso triga a Megala que invoca o pássaro, e aí, depois que você ativar outra Quick, o pássaro volta 12 pro oponente. É uma boa interação. Mas aqui eu fiz um Totem Bird, que é a interação de Spell Trap. Beleza? E quando eu passar pro turno do oponente, o Totem Bird nega alguma coisa, esse bicho nega alguma coisa, e eu posso dar um Vision que compra duas, descarta uma. Nesse exemplo, por exemplo, foi bonzão, porque eu comprei um Purge que eu posso ativar da minha mão. Então, esse é um exemplo do que o deck puro consegue fazer, tá? Então, como um deck de verdade, eu não acho que tenha um problema aqui nas cartas de Typhoon. Então, é mais ou menos esse o esboço do que a gente consegue fazer como sendo um deck puro. Ele tem um teto baixinho, mas é um deck que faz coisas demais, eu acho, que tem versatilidade demais, porque outros decks não tem. Mas ele tem uma engine muito grande e tal, então tem uma questão nesse sentido. Quer dizer, engine muito grande se fosse usar com Runic, né? Porque senão a engine é pequena. O grande ponto que mora aqui é o que eu posso fazer com os outros decks. E aí é que mora a parada, que eu vou trocar de novo essa tela. E agora, com os outros decks, a gente vai dar uma olhada, que é o seguinte... Por que que ela é a engine suprema? Porque eu posso usar com Special Summon Eldan, efeito, pegar um Swan, Special Swan, efeito, e aqui eu posso pegar uma Chant ou um Vision. Se eu pego uma Chant, por exemplo, eu posso pegar a Megala e baixar a Megala e eu tenho 3 corpos de nível 3 sem gastar Normal Summon. Já é algo interessante. Se eu quiser, ao invés de e não usar Megala, usar só essa engine de Elda, Swan e uma Spell, eu posso dar a Spell, ao invés de pegar... é claro, né, que eu posso fazer os Exceeds, que eu posso fazer um Totem Bird ou um Cicada King, tá? Então é claro que você pode fazer isso, então você tem acesso a Exceed que o teu deck não tem. E aí, ao invés de eu pegar uma Megala que vai ficar sobrando, porque eu não tenho quem invocar do deck com a Megala, eu posso fazer isso com a Chant e buscar, por exemplo, o Mystical. Lembrando que a Chant pode pegar o Eldan, tá? E aí eu faço isso na Draw Phase, enfim... Ou então eu posso pegar o Místico na Draw Phase. Então, se eu tiver a Chant, eu dou a Chant na Draw Phase, pego o Místico, ativo o Místico em uma setada do oponente. Tem algumas cartas que só podem ser ativadas durante a main phase. E aí eu posso matar essas cartas. Se eu souber contra o que eu tô jogando, por exemplo, isso, e considerando que eu tô indo segundo. É uma possibilidade que você pode fazer. Ou, se você tiver outras Spells Quicks, você pode pegar uma Vision, que vai tentar comprar duas. E se você tiver Spell Quicks na mão, e o teu deck for de Spell Quicks, você tem uma draw de graça, sabe? Se você tiver Typhoon redundante, é uma draw de graça. Então, é uma engine que te ajuda a comprar, que pega Mystical, que mata Back Row, que faz Special Summon, que é metade. Não de Link, porque não tem Link aqui. Mas é um Exceed 3 que teu deck talvez não tenha acesso. Se o teu deck fizer Synchro, que soma legal com ele, você pode fazer também, porque o Normal Summon não foi gasto. E você pode fazer um Rank 3 aqui, mano. Só de ter um Rank 3 de graça com o Mystical já é interessante. Um Rank 3 com
comprando duas. É interessante, então tem N coisa interessante de se usar. Só isso aqui. Eu sei que parece pouco, porque a gente não fez nenhum combo, mas só o fato de você não gastar coisas que teu deck gastaria e ter acesso a coisas que teu deck não tem, é interessante pra caramba, mano. Como é que pode? Isso é muito bom. Outra coisa agora pra deixar mais cristalino, eu vou mostrar de fato um combo, tá? Porque se eu baixo o Eldan pega o Swain busca uma coisa qualquer, que nesse caso eu tô pegando uma Vision, eu vou juntar os dois e eu posso fazer um Goblin Biker Gabonga, que é feito de maneira genérica. O Gabonga entra buscando um Goblin, pode ser o Gone Wild, pode ser direto o Doug, mas enfim, aqui eu peguei esse bicho, dei normal summon dele, e aí eu posso trazer o Doug do deck. O Duck dá efeito e tem duas spells pra pegar, mas geralmente a gente pega o Breakout. Aqui eu já tenho o descarte da Vision pra comprar cartas se você quiser. Principalmente se você já tiver o Breakout, né, como carta redundante. Então é uma possibilidade. Se tiver outro Vision, outro Typhoon. Anyway, então agora eu tô dando o Breakout aqui pra tributar o Doug pra invocar o amarelo. Aí o amarelo revive o Doug, os dois viram o Exceed, vira o Armor Torpedo, que detacha, compra uma. E aqui eu comprei uma carta aleatória, né, que poderia comprar com a Vision, mas não vou fazer, vou considerar que é uma carta 0. Então, fez o Exceed Fortress, que detacha, pega a Trap. Então, beleza, temos um combo decente até aqui. Fiz o Dark Knight Lancer, você pode dar o Vision pra comprar, mas aqui, como a gente tá ignorando essa carta que eu comprei aleatória, eu vou só buscar o Mystical, e com isso eu tenho o meu End Board. Parece pouquíssimo, mas olha como isso é interessante. Na End Phase, o Gabonga, eu fiz merda aqui na hora de fazer o Exceed, ó. O Gabonga atacha alguém do deck na End, aí você pega o próprio Gone Wild, e aí passa pro oponente. No turno do oponente, quando ele for começar a jogar, o que a gente vai fazer? Essa trap, ela deixa você fazer um Exceed no turno do oponente usando o monstro que você controla. Como que eu vou ter monstros? Bom, o amarelo tem efeito no cemitério, que é esse Goblin, ele entra detachando o material de um Exceed no campo. Eu tirei do próprio Gabonga, mas eu tirei o Gone Wild especificamente, porque agora eu trigo o efeito do amarelo, Chainlink 1, eu trigo o Gone Wild, Chainlink 2, pra tirar uma carta do oponente, porque se ele vai pro cemitério, eu escolho um monstro que o oponente controla, quer dizer, ó, eu escolho uma carta no campo e atacho em um Goblin Exceed que eu controlo. Então eu pego uma carta do oponente pelo efeito desse bicho e coloco embaixo do Gabonga. Beleza. E o amarelo, ele revive o Goblin do cemitério, né? Aí eu trouxe o Doug, efeito do Doug, pego uma carta Goblin pra depois, pode ser essa contínua aí, por exemplo. Agora eu dou a Trap, que me deixa fazer Exceed, porque eu controlo o Exceed. Eu junto 2 nível 3 e eu posso fazer um Cicada King, por exemplo. Então agora eu tenho negação de monstros. Beleza. Cicada King, detacha Negate. Do efeito do Gabonga, né? Porque o Exceed detachou o material, então o Gabonga puxa o monstro, atacha o monstro do oponente embaixo dele, interação. Ativa a Trap no cemitério, bano ela pra poder pegar aqui o torpedo, mais um pra atachar, equipar o torpedo no Exceed, e o Exceed dá efeito, né? O Dark Knight Lancer, e aí chupa alguém pra baixo dele, mais uma interação, além do Mystical que eu peguei, que pode vir a ser viável. Então, olha o que a gente consegue fazer com essa engine. E tem toda a versatilidade que eu já te falei que ela tem. E por fim, um deck que foi machucado na banlist, que tem suporte, que talvez você nem tivesse prestado atenção nisso, eu posso baixar Special Swain, Special Eldan, Special Swain, Swain efeito, tô pegando aqui um Vision de novo, tá? E os dois viram de novo o Goblin Gabonga, porque o Gabonga entra e pega o monstro Goblin do deck. Que Goblin que eu pego? Goblin de Burg, Goblin de Burg. Normal Summon Goblin de Burg, efeito, trago aqui o Onomatokage, junto os dois pra fazer a HHH menina, que vai dar efeito e pode pegar um Onomato Pickup. No cemitério, o bicho detachado pega o Warrior efeito, entra, pode jogar o Onomatokage ou o Globes, Dump Globes, efeito Globes, revive, os dois nível 4 no campo viram um 6 detacha, traz aqui esse bicho do deck, eu posso juntar os dois nível 4, rank 4 na verdade, primeiro o Warrior detachado busca, né, então toma, pegou um Zubabá aqui, e aí os dois rank 4 viram o F0 e o F0, e eu confesso que aqui eu fiquei com preguiça de continuar o combo, né, mas enfim, você pode dar o Onomato Pickup, pega o Onomato Pyra, que vai descartar, vai buscar duas, eu tô com esse Vision na mão e eu não ativei pra pegar o Mystical, eu posso descartar ela pra Onomato Pyra, né, mas o que eu queria mesmo era continuar a jogada, você vai continuando. Primeiro tem que dar o Onomatopyra, que pode descartar o Zubabá, tá? Pode descartar o Zubabá pra manter o Vision na mão, porque eu queria fazer o Utopia Double, feito com Sage, tá? Pega o Rank Up, aí ele dá efeito detacha, pega a Quick, aí você pode dar agora o Typhoon, joga fora a Quick, compra duas,
beleza? E aí em seguida você iria jogar, mano. Você vai fazer o Léo com a rank up que você buscar, o Léo vai colocar o Pegasus do deck, você ainda vai juntar T-Food pra poder fazer o F0, né? Porque a gente consegue fazer o Gaga Magician aqui ainda, eu acho que revive um nível 4 do cemitério e faz esse outro Zexal. Então é uma mesa de utopia completamente absurda, que eu fiz com o Typhoon. E o Typhoon me dá Special Summon de graça, busca Mystical e me dá Draw Power. O que mais que eu posso querer de uma engine? É mais ou menos disso que se trata o deck de Radiance Typhoon, mano. O que é que você acha? E o que é um fenômeno que é interessante aqui é que ele é um deck que provavelmente possa ser considerado um dos carros-chefe do objetivo de um formato alternativo. Para que a gente vai ter um formato alternativo? Muito provavelmente, um dos objetivos é que a gente tenha um modelo de jogo diferente e que decks que não tem chance no avançado possam jogar e ser relevantes aqui como eles não são no avançado. E é o que tá acontecendo com esse deck. Não tem chance no competitivo do TCG, muito esquisito, mas no Genesis é um deck muito decente e uma engine muito decente também, que pode te ajudar de N formas diferentes. E ele tem a relevância no Genesis que ele provavelmente nunca vai ter no TCG. Mas é basicamente isso. O que vocês acharam? Valeu, falou e até mais. Vão almoçar. Tchau!